meu nome é Yasmin, eu faço farmácia na Universidade Estadual de Feira de Santana. No terceiro semestre ainda tem uma grade de em torno de 7 a 8 matérias. A primeira matéria que eu vou falar aqui, fisiologia, é uma matéria que a gente estuda toda a fisiologia do corpo humano. Como funciona o coração, como funciona o ritmo biofísico das batidas desse coração. Lembra muito biofísica, grade anterior. Matéria nível médio. Você precisa realmente estudar e rever todos os cards que o professor vai mostrar durante o tempo. E estudar bastante os slides, porque é uma coisa muito específica. Porque vamos falar de alguns hormônios, como é que a cocaína funciona no cérebro, qual é o hormônio que desencadeia isso, essas perguntas bem específicas. Então, ou você sabe, ou você não sabe. É uma matéria que envolve física, ciência e toda essa parte toda essa parte de anatomia e conhecimento médico, que é uma novidade pra gente. Eu gostei da matéria porque o professor era muito solícito e era um bom professor, então a matéria pra mim foi nota 10, eu gostei. Ainda falando de fisiologia, peguei aqui meu caderno pra dar uma lida pra vocês sobre o que a gente vai estudar aqui mais. A gente vai estudar o que é uma diabetes, hiperglicemia crônica, feedback positivo, coagulação sanguínea, são todos esses termos do corpo humano que você não conhece. Tem um pouco de noção, mas de forma mais específica, tipo, o que é proteína, para que funciona, como sai esse canal, como essas células fazem. Questões mais ou menos assim, tipo, vou ler aqui pra vocês. A morfologia, como funciona a contração muscular, quais os tipos de contração muscular, quem está sob controle voluntário, quem é estriado. Então dá uma mistura de anatomia, química e toda essa parte biológica mesmo, né? Uma matéria que envolve essas três coisas. Potencial de ação, que é período refratório, são coisas de física que você vai aprender realmente durante essa outra matéria, Química Analítica 2. Ela é bem semelhante à Química Analítica 1. A gente ainda vai analisar como funciona. A gente ainda vai estar analisando toda a parte química, tipo, o que são células potenciômetras, curvas de HCl, pH, e a gente vai fazer todas as titulações no laboratório. É a mesma coisa da Bioquímica 1, só que mais aprofundado em algumas questões que você também não sabe. E Química Analítica, o nome já fala, é mais uma análise de dados. Você vai aprender como é que você faz essa análise de dados. É uma matéria que você vai precisar usar ela durante todo o curso, então é interessante que você se dedique principalmente nas aulas de laboratório, porque vai ser um treinamento para todos os outros laboratórios que você vai enfrentar em farmácia, que são muitos. Titulação. Dê essa ênfase. No laboratório, a gente vai perceber como um pH de um sabonete é diferente de milhões de marcas do mercado. A gente vai analisar também algumas marcas. Foi bem legal, a professora pediu pra gente trouxesse alguns produtos, tipo Coca-Cola, cafeína, pra gente analisar como é a densidade, como é o pH, como é a curva desses alimentos, se é ácido, se é básico. E é bom que você vai ver na realidade como funciona. Então é uma matéria que eu também considero de nível médio, né? Parasitologia. Nossa, essa matéria, eu estava com expectativa nela, eu saberia que poderia ser um pouco nojenta, né, porque falava de parasitas. E realmente é uma matéria um pouco nojenta, porque a gente vai analisar fezes e ninguém gostou dessa parte. Mas foi bem interessante ver como as coisas realmente existem no microscópio, né, porque a gente olha assim, olho nu, a gente não tem noção do mundo microscópio que está debaixo da gente. O professor que eu tive também foi muito legal, então facilitou muito o entendimento da matéria. Ele amava ser professor, então facilitou demais. Você vai estudar coisas como taxonomia, protozoários, parasita, amebíase, todos esses parasitas que a gente já teve um conhecimento um pouco de ciências, só que você vai entender como é a doença, infecção, contaminação, de um lado mais, diria assim, de uma resposta mais, de forma mais médica, né, de mais relação a doenças. Você vai entender Trypanosoma cruzi. O que é isso? Como ele é? Qual o tamanho? Qual o formato desse parasita? E o que isso tem a ver com farmácia? Essa é a questão. O que isso tem a ver com farmácia? Todos os medicamentos, né, que a gente acha tem que ter um conhecimento prévio de como essa doença funciona. Então, por exemplo, remédio para verme. Tem todo um porquê de como a gente sabe como deve matar esses vermes, né? Então, só estudando esse verme pra gente desenvolver um remédio contra ele. Então, é uma matéria fácil, eu considerei ela fácil, e
muito boa de estudar, tá? Eu gostei pra gente estudar, aproveitem bastante a matéria, aproveitem muito esse momento, porque também vai ser algo que você vai ver novamente durante todo o curso. E não tem nada de matemática, então eu gostei. A matéria que foi a estrela do semestre foi serviços farmacêuticos, práticas de serviços farmacêuticos, que é quando a gente foi para a área de atuação. A gente fez tanto a UBS como uma farmácia universitária, né? A UBS é esse centro de saúde que a gente vai ser atendida, não é um posto de saúde, é mais aquele que a pessoa pode... UBS, né? Meu Deus, como é na verdade? Foi na UBS, né, que é mais aquele posto de saúde em que tem as vacinas, em que faz o atendimento de consultório médico, e foi muito interessante, né. Na minha cidade, esse serviço de farmacêutico ainda não é muito conhecido nas UBSs, então não tinha muitas. Só tinha realmente uma farmácia que fazia, uma UBS que fazia isso, e a gente dispensava os medicamentos para as pessoas, explicava como funcionava. Olha, você vai tomar esse remédio, tal horário, assim, lembra como o médico falou? E nisso a gente pegava toda a prescrição médica, analisava, fazia todos os trâmites para entregar esse medicamento, nesse caso, o cartão do SUS, os dados do paciente, a receita desse medicamento tinha que ficar com a gente, a depender do medicamento. Precisava ser 2 vias para quantidade, então foi muito bom, porque a gente teve um contato humanizado com as pessoas, a gente conseguiu entender como acontece, como as pessoas estão sabendo, como elas estão tomando, e a gente pôde dar também uma instrução. Eu gostei bastante, gostei muito de estar lá no campo de atuação, ajudando as pessoas, conversando, eu gosto muito de conversar. E foi uma matéria surreal. E a gente aprendeu toda a parte mais farmacêutica, as legislações, como o medicamento deve funcionar, o que um farmacêutico deve fazer, qual o seu papel na UBS, se você deve aceitar ou não ofertas de empresas, indústrias farmacêuticas, a sua responsabilidade, como surgiu o SUS. Então é uma matéria muito interessante, né? Lembra um pouquinho de saúde coletiva, porque em alguns momentos a gente vai ver leis, legislações e o papel do farmacêutico, mas totalmente diferente. Os professores dessa matéria eram perfeitos, então, nossa, a matéria é muito boa. E é uma matéria intensa, porque é uma matéria de uma carga horária de 90 horas, então, assim, você tem que estudar. Mas eu amei estudar, em cada momento, assim, eu amei passar horas estudando, que eu passasse pra estudar pra entender como é que eu fazia pra dispensar o medicamento, que horas eu fazia aquilo, como é que fazia aquilo, eu realmente gostei. Aqui tem uma prova, né, de ciências, de práticas farmacêuticas que eu vi, e uma das perguntas é tipo assim, a respeito das políticas farmacêuticas no Brasil, analise a alternativa incorreta. Então eu tenho que saber qual é a alternativa incorreta. Aqui nesse caso, né, dessa questão, gente, eu não botei esse aqui. E aí você vai saber a Constituição, a portaria desse medicamento, e aí você vai também entender a diferença de medicamentos genéricos, medicamentos de qualidade, como é saúde, como você vai fazer isso, intercambiabilidade de medicamentos, o que você não viu. Falar agora, você vai começar a entender o que um farmacêutico faz e ver se, nossa, eu quero ser isso ou não quero ser isso. E na farmácia universitária foi a mesma coisa, só que a gente tinha uma estrutura melhor do que a UBS e a gente fazia atendimentos farmacêuticos também, consultas farmacêuticas, né? A gente tinha aferição de pressão, tinha como peso, né, dos pacientes. Tem aqui um vlog no canal de eu indo trabalhar lá na farmácia, né, ou é no UBS, eu não me lembro. Mas é muito interessante se você quiser dar uma olhadinha, essa rotina, e foi a matéria que eu amei. Nossa, amei a professora também. Muito legal. Eu também gostei desse atendimento às pessoas. E eu pude entender também a importância dessa profissão que eu escolhi pra minha vida, né? Eu realmente não fazia ideia de como diferencial pode ser um farmacêutico nesse tratamento, né? E lá a gente podia aplicar medicações, se você soubesse, né? Se você tivesse da gente mesmo, né? Fazendo os testes e tudo, enfim, com todas a professora, assim, tudo muito bem orientado. E acho que foi a matéria que todo mundo mais gostou desse semestre, né? A matéria que a gente teve foi bioquímica, que é uma matéria, assim, bem mais chatas, né? Bem mais chata, como uma matéria difícil, né? Que você vai estudar sobre enzima, glicose, proteínas, lipedema, toda essa parte da parte como se fosse
nutricional do que é uma proteína, como isso funciona, por exemplo, aqui vou pegar a alanina, o que é, o que eu preciso saber, ácido acético, região tamponante. Então é uma matéria bem técnica. O que é hidroxila, o que é carboxila, o que é níveis de status e proteína. Então, assim, se você não tiver com a sua química, em um dia você vai sofrer um pouquinho. Mas aproveita que lá na faculdade tem reforços pra química, então refaz isso, tá? Não se dobre diante de uma dificuldade. Como uma vitamina funciona, o que serve pra isso. Eu gostei, eu achei bem interessante, porque você vai conseguir também olhar para os medicamentos, para as coisas com um olhar mais específico, mais conhecimento. A vitamina S é reduzir radicais livres. Essa parte funcional da matéria. Além disso, teve outras duas matérias que foram ofertadas, que foi farmacobotânica e química orgânica. E foram matérias assim que eu optei não pegar neste semestre. Então eu não vou poder falar pra vocês como foi essas matérias assim de conhecimento próprio. Porém, dos meus colegas, né, farmacobotânica, eu sei que a gente vai estudar toda aquela questão das plantas, de como uma planta funciona, o caule, aquela parte da ciência que eu não gostava, mas falaram que era muito interessante, porque todos os remédios, né, são feitos através de estudo de plantas. Essa flor faz isso e aquilo, e a maioria das pessoas falaram que foi uma matéria média, porém intensa. Você tinha que fazer muitos desenhos, eram cobrados muitos desenhos das plantas, era muito específico também, eram você sabe ou você não sabe, porque eram perguntas bem específicas, mas era uma matéria que tinha um campo também bem legal, eles iam ao horto que tinha, né, e gostaram bastante de fazer. Eu realmente não peguei, porque eu senti que ficaria muito pesado pra mim, né? Eu tentei esse terceiro semestre me dar uma folga, e eu não sei se foi a decisão certa, mas assim, meu coração, minha alma pediu, né? Eu precisei. E a outra é química orgânica, que aí eu realmente ouvi falar que é o horror, a gente já sabia que era o horror, porque muitas pessoas têm uma deficiência na química, né? E foi bastante difícil, né? Eu vi muitos colegas irem pra final dessa matéria, desistirem no meio do caminho, e eu não fiz, mas eu lembro como era química orgânica no colégio. Eu me lembro que eu também me batia muito, que eu estudava muito intensamente, porque ela é muito específica, né? Fenóis, anóis, círculos benzênicos, anéis benzênicos, eu lembro, eu tenho um caderno só dela, então nesse momento eu não conseguia pegar ela, então eu não peguei, mas eu acho que você pode achar aqui outro vídeo falando, né, sobre essa matéria, mas não fiquei com medo, tá, gente? Só que realmente ouçam o coração de vocês, ouçam se isso agora você tem como fazer, se é o tempo. Mas vai atrasar, mas que idade? Meu querido, se você não estiver bem, nada vai estar bem na sua vida. Então, assim, você precisa estar bem, sabe? Você precisa estar bem, né? E não enlouquecer, nem surtar com isso, né? A faculdade, ela não é pra ser um fardo pesado, é um estudo, é algo que você precisa fazer que você faça de forma bem, sabe? Que você faça de forma excelente. Pra mim, ter pegado apenas 5 matérias nesse semestre foi necessário. E eu não me arrependo, embora que algumas coisas vão atrasar, futuramente eu vou ter que ver o que é que eu vou fazer, mas cada dia o seu mal. Só que a faculdade, ela precisa ser também algo que não tire todas as suas forças, né? Como a faculdade integral, e eu ficava de 7 da manhã até 5 da tarde, eu não tinha nenhum tempo com as pessoas que eu amava, com a minha família, e isso estava me cansando muito. Então foi uma escolha minha, né? Que você deve fazer essa escolha de acordo com o que for relevante pra você nesse tempo, né? E é isso, espero que você tenha gostado do vídeo desse terceiro semestre. Curte, comenta, se inscreve no canal e comente para que eu traga durante os próximos muitos semestres, né? Vai iniciar o quarto, eu estou vendo agora vídeo de pessoas que estão no quarto para poder me ajudar, né? E um beijo pra vocês.